Vamos dar continuidade às nossas atividades. Teremos agora a palestra Política Nacional de Aleitamento Materno. A nossa palestrante é a doutora Fernanda Ramos Monteiro, coordenadora das ações de aleitamento materno e Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo. É o terceiro ano, né, que estamos juntos nesse congresso. E eu não poderia deixar de agradecer, em primeiro lugar, a deputada Disse, né, que nos ajudou aqui a construir esse momento, para que todos pudessem estar cada vez mais se qualificando, conhecendo mais sobre as ações de aleitamento materno, assim como também a Sociedade Catarinense de Pediatria, o governo do estado, do município, e não tem lugar melhor para eu começar a fazer a apresentação falando da política do que aqui, né? Num lugar que é palco de decisões, inclusive de definição em relação a recurso financeiro para a saúde da criança, no caso de vocês, do estado de vocês. Então, essa sensibilização que já existe em relação à importância do aleitamento materno é algo que deve acontecer em vários estados, né, municípios, para que a gente consiga, de fato, cada vez mais avançar com as ações de aleitamento materno, porque precisa de recurso financeiro. E a gente sabe que o recurso do governo federal não é suficiente para a gente ter todo o trabalho que a gente necessita como uma política, né, nacional de promoção do aleitamento materno, né, promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Então, eu coloquei aqui nessa primeira imagem justamente para mostrar que essa política não é uma política minha, não é uma política do Ministério, como aqui representando, mas essa política, ela é de fato nossa, né? Ela não existe se não existirem vocês fazendo essa política. Então, quando eu venho aqui e apresento dados, eu falo isso toda vez, esses dados não são do Ministério da Saúde. Esses dados são nossos dados, né? E importante porque traz reflexões muitas vezes. A gente às vezes percebe, olha, tem pontos que não estão avançando, né? Indicadores que poderiam estar melhor, né? Quando a gente olha no contexto epidemiológico. Mas é necessário que se tenha, né, todo esse movimento, desde lá da ponta até, né, a nível federal. Ok? Pode passar. Pensando nisso, o ano passado, foi lançada uma publicação. E essa publicação não foi uma portaria que institui a política. Ela foi uma publicação em que traz a reflexão de como trabalhar a política do aleitamento materno no território. Então, no contexto do município, no contexto do estado, como fazer para trabalhar cada uma das ações que nós temos. Então, essa é a capa da nossa publicação, o nome, né, Bases para a Discussão da Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno. Nós sabemos que existe uma discussão muito ampla, né, quando a gente fala de discutir o aleitamento materno, né? Existe a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que ela é muito maior, né, do que o aleitamento materno. O aleitamento materno é um eixo dessa política, né? É como se a gente enxergasse um guarda-chuva, né, e uma hastezinha do guarda-chuva fosse o aleitamento materno e alimentação complementar até os 2 anos, né, que é o que está na política, na PNAESC. Mas nós sabemos que a política do aleitamento materno, ela precisa se fortalecer. Ela é muito mais do que o setor saúde. Ela é muito mais, ela vai passar por vários setores, ministérios, né? A gente vai ter um envolvimento da saúde da mulher, para além da saúde da criança. Ele trabalha a saúde da mulher com a saúde do homem também, porque o apoio desse homem, desse marido, né, desse companheiro, também reflete
numa boa conquista, né, ali do estabelecimento da amamentação. Então, por isso, é necessário se pensar e conseguir ter uma publicação de uma política nacional para o aleitamento materno. Pode passar. Então, o histórico, né, dessa construção da política, a doutora Elza sabe muito bem, né? Ela, inclusive, estava, nessa época de 2010, na Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. Então, ali, antes dela sair, ela ainda deixou, né, a política, para que essa política desse caminhamento, né, e tivesse uma publicação. Quando nós começamos a trabalhar com Rede Cegonha, né, então tiveram vários espaços de discussão, e ali foi decidido que não teria uma política específica de aleitamento materno, mas sim da saúde da criança, né, de uma forma mais ampla, mas que depois de publicada a PNAISC, a gente ia trabalhar para fazer uma publicação de uma política específica para o aleitamento materno. Então, em 2010, inicia, né, na verdade, ela está pronta, depois ela foi para consulta pública e tiveram contribuições importantes de várias instituições, né, então a SBP contribuiu, a Benfo, o IBFAM, a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, e foi importante porque também foi considerado na PNAISC como um dos eixos. Eu estou aqui com... Esqueci que eu estou com... Ok. Então, eu já falei um pouco, né? Então, após a aprovação da PNAISC, por que ter essa política, né? Então, a gente já sabe da importância do aleitamento materno, todos que passaram por aqui falaram, né, dos benefícios. Os benefícios, então, estão sendo reconhecidos no mundo inteiro, né, que vai para além do período curto, mas a gente consegue entender que a criança que é amamentada, ela vai ser beneficiada ao longo, né, de vários anos, inclusive da fase adulta, da vida adulta. Então, quando a gente olha os benefícios, garantir por meio de proteção legal o direito à amamentação, então essa política ela visa fortalecer os direitos da mulher, né? O professor aqui, José Martins, ele trouxe, falando de alguns países, né, que têm um período maior de licença maternidade. Hoje, a gente luta, né, aqui no nosso país para que pelo menos todas as mulheres tenham o direito à licença maternidade de 6 meses. E que nós ainda não temos, né? Nós ainda temos que discutir aquelas mulheres que não são servidoras públicas ou que não estão numa empresa cidadã, para que consigam ter esse direito. Os esforços, então, empreendidos no país, né, em prol da amamentação, impactaram de forma positiva nos indicadores, né, dessas práticas até o momento, os indicadores de mortalidade infantil. Então, por que não investir no aleitamento materno, né? Reduz a mortalidade infantil, garante um melhor desenvolvimento para uma criança. É importante existir, então, esse investimento. E a situação da amamentação, então, encontra-se ainda aquém das recomendações nacionais e internacionais. Então, quando a gente fala de uma política, a gente tem a garantia de recurso financeiro, né? É para se ter. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Distrito Federal tem a sua política. Então, isso que eu vou apresentar e estou falando para vocês, eles instituíram na casa legislativa deles, como essa daqui, a política do Estado, né, na verdade, do Distrito Federal. Então, isso é importante, porque consegue o quê? Recurso financeiro. E aí, às vezes, a gente fala assim, mas eu queria tanto fazer uma oficina, eu queria qualificar meus profissionais, como que eu faço isso? Então, é importante a gente pensar assim em política, porque às vezes a gente está uma formiguinha lá num consultório atendendo, né, fazendo, desculpa a palavra, mas das tripas coração, né, lutando ali para conseguir trabalhar com a comunidade, ali com a família, e muitas vezes com muita dificuldade. Só que a gente tem que ter esse olhar de uma política, né, publicada e financiada. É para onde que eu aponto? Deu. Então, somente a pactuação de uma política interfederativa, né, intersetorial, poderá fazer com que a gente tenha avanços, né? E essa política, ela não é uma política só do Ministério da Saúde, né? Então, quando a gente olha aqui, esse povo aqui empurrando essa engrenagem aqui, não dá certo. Ela precisa da sociedade civil,
ela precisa da sociedade de classe, né? Então, hoje, o que a gente está vivendo aqui no dia de hoje, ela está refletindo exatamente isso. Porque não foi um Estado sozinho que fez este evento, né? Mas a gente traz aqui todo um movimento de sociedade envolvida, da Câmara Legislativa envolvida, do governo do Estado e do município envolvido, para que a gente consiga avançar. O objetivo da política é o que a gente vem trabalhando, né? Aumentar a prevalência do aleitamento materno exclusivo para crianças menores de 6 meses e aleitamento continuado, né, até os 2 anos de vida ou mais. E aí aqui a gente vê, na publicação de 2017, que saiu, que se vocês quiserem consultar, vocês podem entrar no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br/crianca. Lá tem um link que é aleitamento materno, e lá vocês vão encontrar. Aí eu pergunto para vocês assim, quem gosta de política? Quem gosta de política aí? Geralmente a gente tem até medo de falar, né, gente? A gente tem um receio. Mas a política ela é necessária. E quando vocês enxergam esse desenho que eu estou colocando aqui, essa linha de cuidado, que muitos de vocês estão em alguns pontos de atenção, às vezes você está lá na atenção básica, atendendo uma mãe, às vezes você está lá num hospital, trabalhando a iniciativa do Amigo da Criança, ou Método Canguru. Nós estamos aqui todos espalhados, trabalhando em prol do aleitamento materno. Não é verdade? E aí, cabe a nós, muitas vezes, pensar nessa política como uma região, né? Na minha regional de saúde, como que a gente está pensando? Porque muitas vezes a gente coloca muito a cargo só do Estado e só do município pensar nessa política. Mas a gente pode pegar essa política e traduzir para o pequeno, né? Então, pensando na minha região de saúde, como que nós estamos conversando, né? Como que está havendo essa linha de cuidado? Então, por exemplo, a família, aqui não dá para enxergar, tá, gente? Desculpa porque eu não consegui a imagem melhor. Mas aqui é uma família, né, desde um planejamento familiar, decidindo a ter um bebê. E aí a gente vem com toda a gravidez, né, o pré-natal, essa mulher, né, se preparando para ganhar o bebê. Ela ganha o bebê, então ela faz todo esse ciclo, ela passa por toda a rede. Então, a rede de atenção à saúde tem vários pontos de atenção que a mãe e o bebê vão passar. E vocês estão nesses pontos de atenção. Então, será que na regional lá de saúde de vocês, que tem uma unidade básica ou a atenção básica, e tem uma unidade de média e alta complexidade, né, que tem uma maternidade, estão conversando? Se eu pensar no meu pequeno e conseguir organizar esse meu pequeno, a gente vai começando a organizar melhor a nossa linha de cuidado. Então, ela precisa ser articulada, integrada e solidária. Essa linha, ela não pode esquecer o contexto sociocultural, não pode esquecer a proteção legal. Então, quando a gente fala da questão que veio à tona hoje de manhã, né, da NBCAL, né, o que a gente faz para proteger essa mulher desse marketing abusivo? Quando a gente olha as ações de intersetorialidade, porque quando essa família está passando por aqui, várias coisas estão acontecendo. Por exemplo, a mãe está voltando a trabalhar. Aqui não está escrito volta ao trabalho, mas vocês concordam comigo que ela vai estar saindo, entre aspas, ali daquele espaço da saúde e voltando ali para os seus direitos, né, trabalhistas, e isso vai implicar na saúde do seu filho, né, e no próprio psíquico dessa mulher, né, em voltar a trabalhar e não ter como dar continuidade, muitas vezes, à amamentação como a mãe desejaria, né, se tivesse tempo para ficar com a criança. Então, a gente olha, todos esses pontos, eles precisam estar interligados. Quando a gente olha esse outro cenário, que é referência e contra-referência relacionada, né, à Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno, considerando territórios e a rede prestadora de serviço. Então, por exemplo, eu tenho um município que ele é um município pequeno. Agora, eu já tenho um outro município que ele é maior e ele tem uma complexidade maior, ele tem serviços de média e alta complexidade. Como que isso conversa para que eu consiga dar uma qualidade na assistência dessa criança? Então, eu preciso pensar
em espaços de decisão, que são a CIR, né, a CIB, né, então a Comissão Intergestora Bipartite, que é um momento ali que você vai definir aonde essa criança nasceu. Aliás, ela ainda não nasceu, mas que não tem uma maternidade que possa acolher uma mãe, por exemplo, de um parto que necessita de uma alta complexidade, né? Um parto que a mãe vai precisar de uma UTI neonatal, que não tem na cidade. Como que isso se dá? A referência contra a referência. Né? Então, todos os sentidos, a gente precisa pensar na lógica do aleitamento materno e pactuar nas instâncias que são importantes. E aí a gente tem aqui a política como um todo. Então, as engrenagens que a gente conhece. A primeira, a principal no centro, é a gestão e articulação política. E depois a gente tem as outras engrenagens, que são todas as nossas ações. Então, a gente tem a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, a Iniciativa Sou Amigo da Criança, Método Canguru, Componente Inovador, monitoramento e avaliação, educação e comunicação e mobilização social, as nossas campanhas. Aqui a gente tem a proteção legal, NBK-MTA, e a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Então, a gente tem a atenção básica, a gente tem os outros serviços que a gente trabalha dentro dos hospitais, né? E temos também outras ações importantes, né? E também intersetoriais. Agora, o que eu queria colocar para vocês é que o peso está no meio, né? Se a gente olhar aqui, essa engrenagem é extremamente importante. E por que ela é importante? Quando a gente fala dos comitês, aqui foi falado hoje de manhã, o como é importante ter um comitê atuante, que funcione de fato, né? Que tenham membros ali, que se conversem com frequência, que decidam questões daquele Estado. Então, a responsabilidade institucionais por componente da política são as 3 esferas de governo, sociedade civil, grupo de mães, entidades de classes e universidades. Então, essa política ela só pode existir se tiver todos esses atores envolvidos no processo. Se não tiver, ela não vai para frente. Se o Ministério da Saúde não fizer nada, mesmo assim, tudo vai acontecer nos estados. Ainda assim, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque tem todos esses outros envolvidos, né? As outras esferas de gestão envolvidas no processo. Então, o movimento social ele tem um papel muito importante para o fortalecimento da política. 2 dias atrás, a gente estava numa grande discussão bem intensa em São Paulo. E aí, às vezes, vem a pergunta, né? Mas o que a gente pode fazer para mudar, por exemplo, uma lei? O que a gente pode fazer para mudar uma portaria que foi publicada e não concordamos? É necessário essa fiscalização da sociedade civil, né? É importante esse olhar atento. Opa, saiu uma lei que não nos beneficia, né? Vai trazer prejuízo para as crianças. Então, a gente tem que fazer esse movimento de trabalho em relação a isso. Então, agora eu vou apresentar um pouco do que a gente tem como balanço de 2018. A gestão e articulação política, a gente teve uma reunião do comitê e a gente percebeu que era necessário que todos os estados tivessem um comitê atuante. E aí a gente pensou em fazer videoconferência. E algumas pessoas, né, representantes do Comitê Nacional de Aleitamento Materno, pudessem ser madrinha, né, ou padrinho de uma região do país. Então, por exemplo, a região sul, norte, nordeste, centro-oeste e sul. E aí nós combinamos já com os estados, né, através de um grupo, e vamos oficializar agora através de um ofício, as datas. Então, a gente vai ter reunião por videoconferência com a região sul, no dia 27 de agosto, com a região norte no dia 28 de agosto, região nordeste 29 de agosto, sudeste 30 de agosto e centro-oeste 31 de agosto. Esse cronograma é cronograma de trabalho para fomentar o trabalho desses comitês. Então, aqueles estados que não têm, como que eu devo fazer, né? E isso é importante, gente. Eu já tenho, como que eu dou continuidade aos trabalhos já que eu desenvolvo para tentar fortalecer cada vez mais essa política e a discussão no meu estado.
a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Então, hoje a gente está com 5.122 tutores formados, o número de oficinas de formação 276, número de unidades básicas que receberam oficina de trabalho 2.707, 40.266 profissionais de atenção básica qualificados e o número de unidades básicas certificadas 100. E aí, quando a gente olha de um ano para o outro, a gente teve um aumento no número das oficinas, né? Então, a gente conseguiu aumentar, mesmo assim, com dificuldade de recurso financeiro, a gente conseguiu aumentar 15% do número de oficinas realizadas no ano anterior. Quando a gente olha o número de tutores formados, né, para o número de unidades sensibilizadas, é 50%. Aqui é 2.707. Esse gráfico está errado, tá, gente? Vocês vão olhar aqui e está aparecendo, não, teria que estar aqui, né? Mas só para vocês saberem, é 2.707, que é o número certo, e 5.212. Então, se a gente olhar que metade dos tutores sensibilizaram unidades básicas, o restante, praticamente 50%, não. Simplesmente se formaram um dia, mas não sensibilizaram unidades básicas. A gente fez uma enquete com os tutores, né, de todo o Brasil. Então, a ouvidoria do SUS ligou para esses tutores para tentar entender por que esses tutores não estavam atuando, né? Qual era a dificuldade, né? Quem é tutor aqui, gente? Olha, até que tem bastante. Tem bastante, né? Então, o que esses tutores, né, informaram? Então, 64,8% dos tutores afirmaram não atuar como tutor. Ixi, só 10 minutos. 38,5% dos tutores revelaram nunca haver encontros de tutores no Estado. Então, não tem um movimento de gestão no Estado, né? E 51% revelaram não existir ou não conhecer o coordenador municipal. Então, isso mostra a importância de ter uma gestão local que faça esse movimento com os tutores. Isso já foi mostrado em outras pesquisas, né? A Sônia Venâncio fez uma pesquisa e mostrou numa pesquisa que ela fez com a rede Amamenta e Alimenta Brasil, né? A importância da gestão. Então, quando a gente fala da política, não é só dinheiro, porque às vezes a gente acaba ficando muito assim, não tem dinheiro, né? Não tem como fazer oficina, é difícil, mas a gente tem que entender que a gente já tem uma grande militância, a gente tem muitos profissionais formados no aleitamento materno. E com esse grupo que a gente tem em todos os estados, já é possível fazer muita coisa, se a gente tiver um trabalho de gestão mais próximo desses tutores. Qual o perfil dos tutores? Então, só para vocês saberem, né? Então, 38% conhecia a EAB, então, um percentual pequeno, né? Quer dizer, fizeram oficina porque conheciam. O restante, eles foram consultados, quer dizer, não era de conhecimento deles, eles não sabiam que, de fato, eles estavam indo fazer, né? Isso mostra muito a importância de escolher profissionais que, de fato, tenham perfil para dar continuidade a essas ações. E a maioria da atuação desses profissionais era na unidade básica de saúde, né? Depois no NASF e depois na gestão. Dos 35,2 tutores atuantes, né, da Amamenta e Alimenta Brasil, mais da metade, bem mais, né, 64,5% afirmaram não utilizar o sistema da EAB. Então, a gente já tem pouco tutor atuante. E, além de tudo, a gente não consegue monitorar as ações realizadas, muitas vezes, nos estados e municípios. Por quê? A grande maioria dos tutores não fazem uso do sistema. Aí, os dados que a gente apresenta, que eu acabei de apresentar para vocês, são os dados do sistema. E aí, o que acontece? Na hora que a gente puxa, a quantidade é muito menor do que, de fato, acontece nos estados. Porque, muitas vezes, vocês estão lá na unidade básica, fazendo os trabalhos, fazendo grupos, né? E qualificando profissionais, mas a gente não tem a informação no sistema. Então, a importância de usar o sistema. Então, eu vou passando, gente, porque tem muitas outras ações para falar e eu tenho pouco tempo. O projeto de expansão. Então, tem um projeto de expansão que vai trabalhar justamente a gestão.
Então, não é recurso para fazer oficina, não é recurso para formar tutor, é recurso para fortalecer a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil nos locais importantes de discussão, que é INCI, INCIB. Então, colocar no plano estadual, né? Então, na verdade, todo ano se faz o plano, é necessário colocar as ações para garantir recurso. E agora a iniciativa Amigo da Criança. A iniciativa, a gente tem a legislação hoje, que é vigente, que tem os critérios, né? Como 10 passos, a NBCAL, o cuidado amigo da mulher, a garantia e a permanência da mãe ou do pai junto ao recém-nascido durante as 24 horas, né? E livre acesso a ambos, ou na falta destes, o responsável legal. Então, isso aqui é a legislação que nós temos hoje, só que essa legislação está sendo revista. Ela está sendo revista por quê? Porque a portaria, quando foi lançada, em 2014, ela dizia que tinha um período de adaptação, que se não os hospitais não se adaptassem naquele período, que era de 1 ano e foi prorrogado por mais 1 ano, seria desabilitado todos os hospitais amigos da criança. E a gente conseguiu contornar, porque muitos hospitais hoje ainda não conseguem comprovar todos os critérios estabelecidos nessa portaria. Então, hoje, ela ainda funciona, a portaria ela ainda está em vigência, mas ela precisa urgentemente ser republicada. E nessa republicação da portaria, a gente vem trazendo um desenho que é a habilitação por fases. Como por fases, né? Então, por exemplo, o Hospital Amigo da Criança cumpre os 10 passos e a NBCAL. Então, ele passou, né? Ele foi habilitado como na fase 1. Não é essa nomenclatura, tá, gente? É só para vocês entenderem, porque ainda está sendo discutido. E aí, por exemplo, ele cumpre a NBCAL, ele cumpre os 10 passos e ele cumpre o cuidado amigo da mulher. Então, ele passou para uma segunda fase. Então, isso permite ter uma maior flexibilidade para os hospitais. Não que esse seja o nosso desejo, mas é importante porque, muitas vezes, o hospital ele perde completamente o título. E perde o vínculo com o Estado, e perde o vínculo com o Ministério, que poderia ali fazer com que ele voltasse, né, a buscar, a manter o título como Hospital Amigo da Criança. Nosso intuito não é tirar título, nosso intuito é qualificar os serviços para uma melhor assistência ao recém-nascido. Então, a intenção da portaria é essa. Hoje nós temos ainda, né, os 324 hospitais amigos da criança, e todo mundo fica, meu Deus do céu, esse número não muda nunca, né? Mas a gente desabilita hospitais e habilita novos hospitais. Então, por exemplo, a gente desabilitou, só no ano passado, 4 hospitais. E habilitamos outros hospitais, no Goiás, né? Então, assim, no Goiás e na Paraíba. Então, assim, essa alteração. A gente habilitou, mas desabilitou 4. Então, acabou oscilando muito, né? Mas temos que avançar. E é importante isso, né, gente? É um esforço de todos nós. E aqui o monitoramento. Então, o monitoramento de 2018, 92,5% dos hospitais realizaram monitoramento, então, e cadastraram no sistema. 85 hospitais amigos da criança habilitados e em processo de habilitação no novo código. Então, hoje a gente já não tem aquele problema em relação ao recurso. Graças a Deus, né, que a gente enfrentou durante muito tempo a dificuldade de habilitação. Todos esses hospitais foram os hospitais que mandaram a solicitação, né, aliás, hospitais não, os estados que mandaram a solicitação de habilitação. Então, todos eles estão sendo contemplados. Nós estamos com 14 hospitais em processo de habilitação. Então, quer dizer, daqui a um mês, né, no máximo, sai a portaria, já foi aprovada. Dos 324 hospitais amigos da criança, 147 cumprem as exigências do novo código, né? Novo código não, perdão, da nova portaria. Então, a gente tem mais ou menos 60 hospitais que até agora os estados ainda não mandaram a solicitação para alteração no novo código, que é do cuidado amigo da mulher. Nós temos trabalhado o Qualinel. O Qualinel é um trabalho com 10 estados do Brasil, né? Santa Catarina não entra nesse trabalho. São estados que mais morrem crianças. Então, foi feito
um corte, né? Então, acima, né, os estados que apresentavam acima de 12 crianças, né, que morriam, 12 por mil na parte neonatal, né, mortalidade neonatal, foram incluídos nesse Qualinel. E esses estados, então, eles começaram a receber visitas de profissionais, e a gente tem neonatologistas, né, na equipe. Nós temos 7 neonatologistas, enfermeiros, nós temos 5 na equipe, e temos 3 nutricionistas na equipe. Então, eles viajam no Brasil inteiro e trabalham as boas práticas, né, tentando melhorar e fazer com que essas maternidades que mais morrem crianças possam melhorar suas práticas, e através de um trabalho muito importante, que é um trabalho de apoio virtual junto a essas maternidades apoiadas. E eu não sei se vocês conhecem o portal de boas práticas da Fiocruz, em que traz várias aulas, videoaulas, de vários profissionais falando do cuidado com esse recém-nascido, né? Vale a pena vocês entrarem no portal da Fiocruz, e lá tem um canal aberto, direto com o profissional. Então, muitas vezes o profissional tem uma dúvida sobre uma determinada técnica dentro de uma UTI neonatal. E aí, essa equipe faz uma videoaula e posta, né, para que todos possam entender qual que seria a melhor prática a ser adotada. Isso tem beneficiado todos os hospitais do Brasil inteiro, né, porque não fica só vinculado àqueles 10. Tá? Depois, no final, eu posso passar direitinho o endereço para vocês buscarem informação. Então, o desafio: aumentar o número de nascimentos em hospitais amigos da criança, né? A concentração de hospitais amigos da criança nas capitais, a gente vê isso em todos os estados. É difícil, né, os estados terem em lugares mais afastados. Tem, mas uma quantidade bem menor do que na capital, próximo da capital. E trabalhar com os hospitais de ensino. Então, a gente tem trabalhado o Qualinel, e agora está tendo uma grande aproximação do Qualinel com a Apsion. Então, a Apsion é um programa, né, um projeto da saúde da mulher, e que trabalha com os hospitais de ensino. Então, a gente já está introduzindo dentro desse trabalho do Apsion os hospitais amigos da criança, para ter esse olhar para as boas práticas, né, ao recém-nascido também, dentro das maternidades. Integração dos componentes da política, né? Então, quando a gente fala do banco de leite humano, do método canguru, da iniciativa Amigo da Criança, é importante ter essa integração. Não existe maternidade que funcione perfeitamente o canguru e a iniciativa Amigo da Criança não dá certo. Porque, às vezes, a gente tem, eu brinco até, né? Parece até facções, né? Às vezes, quando você entra numa maternidade, vai conhecer a maternidade e fala assim: fulana é do canguru, Beltrana é do banco de leite, Ciclana é da IAC, né? Então, parece que são pessoas, assim, grupos diferentes, né? E a gente tem tentado trabalhar isso, essa integração das ações, né? Porque não tem como uma funcionar perfeitamente se as outras não funcionam. E a gente vê isso, gente, quando a gente puxa no sistema do Ministério da Saúde, de monitoramento, a gente olha a iniciativa Amigo da Criança. Aí, às vezes, o hospital está maravilhoso. Aí, o mesmo sistema, a gente vai puxar o método canguru, não está bem, né? O mesmo sistema, a gente vai puxar as ações de banco de leite humano, também não está bem. E aí, a gente não entende como que isso se dá, né, no mesmo serviço, com profissionais que deveriam estar se comunicando e trabalhando em conjunto. Não vou entrar muito, mas assim, os bancos de leite, como todos já sabem, até o professor José Martins falou, é reconhecido no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem 220 bancos de leite, 196 postos de coleta. Esse ano que passou, a gente teve um grande avanço, porque todo o sistema de produção de banco de leite humano que vocês registram, lá no banco de leite humano, está lá, vocês registram quantos leites foram processados, a quantidade de litros de leite, quantos receptores receberam esse leite. Não conversava com o sistema financeiro do Ministério da Saúde. Isso trazia uma grande preocupação, porque a gente tem uma portaria que paga por procedimento. Então, por exemplo, a quantidade de litros de leite processado que um hospital processou, ele vai receber um valor por aquilo, né? Na verdade, ele não, o Estado vai receber, né?
E aí, o que acontece? O Estado recebe, né, e tem a contrapartida com esse serviço. Só que, muitas vezes, não conversava. Às vezes, era colocada uma informação no sistema, que era o sistema financeiro, e uma outra informação no sistema de produção. E aí, a gente conseguiu fazer um link entre um e outro, que trava, para que não ocorram erros, né? Muitas vezes, que a gente tem uma informação de um processamento e na verdade, o Estado está recebendo um outro valor diferenciado. Então, isso foi um grande avanço que não tinha, que a gente olhava de forma separada. 24 países, então, fazem cooperação com o Brasil. Então, todo ano a gente recebe cooperação de outros países em Brasília. Hoje, a gente tem 312 bancos de leite humano no mundo com a tecnologia do Brasil. Estou concluindo, gente. A mulher trabalhadora que amamenta, nós temos em 24 estados. Hoje, a gente tem 712 tutores formados, 216 salas certificadas e 263 empresas, né, cadastradas. Essa é uma ação em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Desde o início, né, a gente sempre trabalhou junto nas oficinas, formando profissionais e também certificando essas unidades, né, na verdade, essas empresas. Os tutores formados, 79% dos tutores formados, são 79%, né? E esse aqui são, 21% são o número de tutores atuantes, né? Então, hoje, como a gente tem na Amamenta Alimenta Brasil, a gente tem muitos profissionais que se formam e não atuam. Sobre a norma brasileira, então, eu queria só deixar registrado que o órgão fiscalizador, né, da NBCAL, da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactantes e Crianças de Primeira Infância, é a Anvisa. O Ministério é importantíssimo, tem total responsabilidade, mas a Anvisa que pode fiscalizar. A Anvisa e os seus braços no município e no estado, que são as vigilâncias. Então, o Ministério da Saúde não tem poder de polícia, né, para poder avaliar, né, um ato de infração de uma empresa, né, da indústria. Não tem como. No ano passado, a gente fez 5 oficinas, Belém, Porto Alegre, Maceió, Belo Horizonte e Cuiabá, para público diversos, né? Em 2018, a gente fez a oferta, então, de 3 oficinas da NBCAL para a Sociedade Brasileira de Pediatria, Acre, Amazonas e o Maranhão. Então, só para pediatras. Então, é importante a gente colocar isso, porque hoje de manhã foi perguntado o que está sendo feito. Está sendo feito, né? A gente está tentando trabalhar, né, qualificando os profissionais, principalmente qualificando aquele profissional que tem uma proximidade óbvia, né, com essa família, com essa mãe, na decisão, então, da questão alimentar da criança. E estamos, então, trabalhando a proposta da portaria que irá fazer o Plano Nacional para o monitoramento da NBCAL. E qualificação profissional. Nós estamos, então, já fechamos para o segundo semestre de 2018, para todos os estados, o curso de aconselhamento. Serão formados de 25 a 30 profissionais por estado para trabalharem o aconselhamento. Esse curso vai ser um curso de 16 horas, diferente do que era aplicado antes, né, que era um curso de uma carga horária maior, e, por conta disso, a gente teve que reduzir para poder garantir que todos os profissionais tivessem a oportunidade de fazer. E o curso de manejo em aleitamento materno, o piloto, a gente está prevendo para dezembro, a primeira turma, para poder validar um EAD e ofertar tanto para maternidade quanto para atenção básica. A questão da nota técnica número 9, né, conhecido ali muito da lei do teste da linguinha, foi publicada uma nota técnica em 2016, né, do Ministério da Saúde, para tentar responder à lei que foi publicada. Eu queria deixar claro que o Ministério teve que se adaptar, né, a essa lei, e, por conta disso, lançou essa nota técnica. Mas a gente teve um momento muito importante essa semana, em que a gente teve uma discussão com várias instituições, né, importantes, de classes, né, a entidade de classe, que a gente pôde discutir e deixar claro, né, o papel de cada um
nessa assistência a essa criança, né, essa família. E isso é importante, gente, porque a gente pegou como tarefa a revisão dessa nota técnica para, em breve, né, a gente tem como previsão, provavelmente em setembro, publicar a nova nota técnica, já com esses ajustes e garantindo, porque uma coisa é muito clara, né? Quando a gente fala do teste da linguinha, nós, Ministério da Saúde, entendemos que o teste da linguinha nada mais é do que o exame físico do recém-nascido ao nascer, né? Toda criança que nasce, ela vai, né, ser avaliada, né? E já estava claro isso, né? Mas agora a gente vai deixar isso mais claro nessa nota técnica e acredito que isso vai facilitar muito o nosso trabalho. Já vou terminar. Aqui eu coloquei só essa foto, que eu acho ela super importante, né? Que ela traz ali uma reflexão dessa mulher, né? A gente vê o quanto que essa mulher sofre para aceitar aquela mamadeira que estão ali, né? Olha o quanto de mão ali que está ali empurrando para que ela faça essa opção. É muito mais fácil, né, dar uma fórmula para a criança como forma de alimento, né? Mas a gente tem feito, né, um trabalho, tem lutado constantemente para que essa mulher ela se empodere, se fortaleça e encontre profissionais, né, certamente como vocês que estão aqui, né, ouvindo, para apoiá-la e fazer com que ela faça a melhor escolha, né? Que é a que ela fez ali, que é amamentar. Obrigada. Obrigada, Fernanda, pela palestra. Nós vamos deixar uns minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta para a Fernanda. Eu queria até deixar registrado aqui, gente. Eu fiquei tão feliz porque logo que eu cheguei, um pediatra aqui me procurou e falou para mim que ele é de Minas Gerais e está aqui, né? Justamente porque ele está trabalhando no mestrado dele a política, né? Política de aleitamento materno. Então, o trabalho de mestrado dele é justamente como trabalhar isso no território, no município dele, né? Então, isso é tão importante porque, às vezes, a gente acaba ficando muito no consultório e a gente não consegue, às vezes, enxergar que a gente faz parte de uma política, né? E que, por mais que a gente, às vezes, esteja dentro de um consultório, tem como a gente fazer articulações e tentar melhorar, né, a assistência a essa família. Boa tarde. Okay. Meu nome é Jussara Boto. Eu não sou mineira, mas eu moro em Minas Gerais e fiz o curso da Amamenta Alimenta Brasil. E como consultora em aleitamento materno, eu sou enfermeira por formação, e como consultora em aleitamento materno, eu acabei ajudando um pouco as colegas que estavam presentes pelas dificuldades e muitas vezes a falta do conhecimento de algumas coisas, de algumas práticas que são inerentes para a gente ajudar as mamães, né? Então, isso é uma coisa que eu senti falta, assim, de um treinamento, um curso, alguma coisa que pudesse dar um maior conhecimento aos colegas que fazem a tutoria para poderem ir para a ponta e desenvolver melhor o trabalho delas. Então, na verdade, não é uma pergunta, porque você fez uma explanação extremamente visível a tudo que nos foi apresentado, mas é uma constatação, apenas uma colocação, porque talvez houvesse uma forma de melhorar essa questão. Tá? Então, é importante você trazer essa fala, porque hoje a gente já tem um EAD, que é da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Esse EAD, ele abre a cada 2 meses, e ele é para todos os profissionais da atenção básica. Então, esse EAD, ele trabalha justamente o tema do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável. E aí ele traz muito essa abordagem, né, de algumas dúvidas que o profissional possa ter, né, no atendimento ali da mãe e da criança. E a gente está trazendo agora esse EAD que vai ser exclusivamente para tratar sobre o manejo em si, né?
E aí eu acho que talvez vai auxiliar melhor. Porque era uma questão que muitos hospitais questionavam, falavam, olha, a iniciativa Sou Amigo da Criança cobra de nós que a gente tenha profissionais qualificados, porque senão a gente pode perder o título, pode perder o recurso. Só que nem sempre a gente tem como qualificar constantemente os profissionais. E aí, pensando nisso, a gente pensou, então, no EAD, porque se a gente tem esse EAD, que pode dar esse suporte, né, para os serviços, facilita, porque o custo é menor, a gente sabe que a gente tem pouquíssimos servidores, falta profissionais de saúde nos serviços, então isso permitiria não afastar um grupo de 10, 15 pessoas para uma oficina, mas que eles poderiam fazer, né, através de um EAD. Fernanda, nós vamos chamar o Dr. Halley para fazer a palestra dele e depois vamos voltar os palestrantes para a mesa, ok? É que o Dr. Cecim pediu para que todos viessem à mesa depois responder também. Não, é que vai ter a palestra do Halley antes. Deixa eu te perguntar aí para frente, né? Ok. Então, a próxima palestra é Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno. E o palestrante, Dr. Halley Cruz, que é pediatra da Secretaria do Estado de Saúde de Santa Catarina. Para frente, para trás, como é que é? Para frente aqui. Então tá, fica mais fácil, porque às vezes a gente erra aqui, né? Boa tarde a todos. Agradeço a coordenação do evento pelo convite e é difícil a gente falar alguma coisa depois de tantas pessoas ilustres aqui, né? Estou vendo o professor José Martins, estou vendo a Elza, né? Marcos Renato, então é difícil mesmo a gente falar alguma coisa, mas vamos tentar fazer uma lembrança, relembrar o que provavelmente já foi falado aqui os 2 dias. Nós vamos falar de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Ali nós colocamos, no início, como nós estamos em Florianópolis, nós colocamos uma foto da Lagoinha do Leste, né, para fazer as caminhadas. Então, pode passar. Bom, a gente começa, aleitamento materno tem tudo a ver com mãe e com criança, né? E criança na fase da infância... A Brígida está passando lá para mim. Ah, tá. Obrigado. Então, a fase da infância é uma fase de rápidas mudanças, e mudanças intensas, então. A criança, no primeiro ano de vida, ela triplica o peso, ela aumenta a estatura em 50% e o desenvolvimento é acelerado. Ela ganha habilidades que rapidamente, né? Então, a criança que nasce praticamente dependente dos adultos que estão ao seu redor, ela com 1 ano, 2 anos, ela está praticamente com movimentos autônomos, com cognição também autônoma. Então, é um crescimento e um desenvolvimento muito rápido. Por isso, nós consideramos que essa fase da infância, principalmente nos 2 primeiros anos, é uma fase de grande vulnerabilidade. Ela está sensível a todas as mudanças do ambiente. Então, ela necessita de atenção e cuidados especiais. Então, por isso, a atenção à criança é prioritária. Então, em todos os serviços de saúde, a criança deve ter atenção prioritária para a prevenção dos agravos e sequelas e até de morte, devido a essa vulnerabilidade dessa fase. Por isso, a mortalidade infantil é um dos principais indicadores de qualidade de vida e de saúde de uma população. Então, uma população onde a mortalidade infantil é alta, a gente já sabe que a qualidade de vida é baixa. No decorrer da história,
ocidental, nós tivemos períodos em que caía-se a taxa de aleitamento materno e, consequentemente, aumentava a taxa de mortalidade infantil. Vários períodos aconteceu isso. Pode passar. Mas por que isso? A gente sabe que aleitamento materno é biologicamente determinado. Assim como todos os mamíferos, a mulher tem mamas e produz leite. Então, teoricamente, é fácil amamentar. Mas isso acontece nos animais, nos outros animais, nós também somos animais, né? Mas no ser humano existe um fator, pode passar, cultural. Né? O aleitamento materno no ser humano é culturalmente condicionado. A gente percebe que as sociedades, aquelas sociedades que se dizem primitivas, elas primam pelo aleitamento materno. Pode passar. Então, através da história ocidental, nós tivemos períodos que a prática do aleitamento materno era habitual e outros períodos em que houve a prática do desmame. Isso aconteceu, o último período em que isso aconteceu foi agora no século XX. Pode passar. Então, no século XX, o que aconteceu? Um pouquinho antes houve a industrialização, a mulher foi para o mercado de trabalho e, com isso, houve guerras também, o homem foi para a guerra e, com isso, a mulher teve que assumir esse papel no trabalho. Isso dificultou a prática do aleitamento materno. A mulher estava fora, ela não conseguia amamentar, então se substituiu por leites artificiais, principalmente leite de vaca. Então, com isso, também a indústria dos alimentos de leite, ela se desenvolveu e criou-se o incremento do uso do leite de vaca in natura, depois a criação do leite condensado, então era só misturar, ele durava mais tempo, a invenção da lata também para conservar esses alimentos. Então, tudo isso facilitou mais ainda o desmame. Depois, a criação, a invenção também das fórmulas infantis, modificaram o leite de vaca para facilitar, ficar mais fácil, mais parecido com o leite materno. Isso era o que se propunha, né? Era a propaganda. Também o desenvolvimento das mamadeiras de diversos tipos. Então, tudo isso estimulava mais ainda as mulheres a desmamarem. Então, com isso, o que aconteceu do início para meados do século XX, houve um aumento da mortalidade infantil pelo declínio da prática da amamentação. Então, as mulheres passaram a amamentar e aumentou a mortalidade infantil. Quem é da época, né? A maioria aqui não é, mas lembra-se que a gente saía da maternidade já com leite, com lata de leite, né? E se estimulava a que as mães parassem de amamentar e dessem o leite artificial, que seria uma coisa mais prática e não faria mal nenhum, né? Até a criança desenvolvia mais, os bebês ficaram gordinhos, bonitos, saudáveis, né? Então, com isso, elevou a taxa de mortalidade infantil. Essa taxa de mortalidade infantil aumentou maior prejuízo para as populações de baixa renda, aquelas em vulnerabilidade, em risco social. Então, aí a mortalidade infantil era mais alta, porque a maneira de amamentar, como eles não amamentavam, então, dar leite artificial, diluía leite, então isso causava desnutrição e as crianças morriam, a mortalidade infantil era maior. Então, em meados do século XX, se observou esse aumento da mortalidade infantil e declínio em relação ao declínio da amamentação e se começou a elaborar pesquisas. Então, as pesquisas mostraram que, realmente, aonde o aleitamento materno tinha declinado, aumentava a mortalidade infantil. Mas por que isso? Por que tinha o leite materno que favorecia a saúde da criança? Então, o que acontecia era que o binômio infecção e desnutrição era o responsável por essa mortalidade infantil, que nessa época era mais pós-neonatal. Pós-neonatal tem muita relação com mudanças do ambiente.
Então, as infecções aliadas à desnutrição e um levando ao outro, favorecia a morte das crianças, principalmente essas crianças de maior risco. O aleitamento materno atua nas duas fases, tanto combatendo a infecção, né, como já devem ter visto, a imunidade, né, os fatores de defesa que tem o leite materno, conferiam uma imunidade maior e defesa de infecção a essas crianças. E a nutrição que dá o aleitamento materno, melhor, mais nutritivo, ele conferia, também combatia a desnutrição. Pode passar. Então, Colette Clark, em 1984, no livro O Aleitamento Materno, ela colocou isso. O recém-nascido tem apenas 3 necessidades essenciais: o calor dos braços maternos, a certeza da presença da mãe e o leite dos seus seios. O aleitamento materno satisfaz todas essas necessidades. Então, na década de 70, diante disso, desse fator, a mortalidade infantil era devida à infecção e desnutrição, a Organização Mundial de Saúde elaborou 5 ações básicas de saúde para serem incluídas na atenção básica, né, para a atenção básica atuar nessas ações. Então, seriam o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, o controle das doenças diarreicas, tratamento adequado das infecções respiratórias agudas, que eram as causas de mortalidade maior, imunizações para diminuir aquelas doenças imunopreveníveis e o incentivo ao aleitamento materno. Então, era uma das 5 ações básicas de saúde. Resultado, onde se implementou essas ações básicas de saúde, houve redução da mortalidade infantil, o que se vê até hoje, realmente uma redução, principalmente daquela mortalidade infantil pós-neonatal, né, que era a maioria dessas crianças. Então, o incentivo ao aleitamento materno, segundo a Organização Mundial de Saúde, é capaz de reduzir até em 13% a mortalidade infantil. Esse incentivo se divide em 3 eixos: promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Aí que nós chegamos. Pode passar. Então, a promoção, o que é promoção de saúde? Então, a capacitação de pessoas e comunidades para modificarem seus determinantes de saúde e qualidade de vida. Então, a gente trabalha com a população para ela reconhecer o que está causando o problema de saúde e ela mesma trabalhar, ela mesma atuar. Então, as políticas públicas, os planos de ação municipais, estaduais, federais, os programas de incentivo à amamentação, como Semana Mundial de Amamentação, Dia Mundial de Doação de Leite Humano e outros, eles fazem parte da promoção do aleitamento materno. A proteção se refere às normas e leis que facilitam o aleitamento materno e afastem fatores que possam prejudicar essa prática. São as leis, né? Fernanda falou ainda há pouco aqui, na NBCAL, né, Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos, Bicos, Chupetas e Mamadeiras. Então, essas leis, esse conjunto de leis, licença maternidade, licença paternidade agora, né, a ampliação da licença maternidade de 4 para 6 meses em alguns locais. Então, isso favorece a que a mãe esteja mais perto da criança e favorece o aleitamento materno. E o apoio se faz pelos profissionais de saúde e por grupos de comunidade especializados. Então, esse apoio se dá diretamente com aquela pessoa, com aquela mãe, com aquela família que necessita de orientação sobre a amamentação. Então, o acolhimento, orientação e auxílio às mães e suas famílias nas necessidades e dificuldades quanto à amamentação. Isso, então, seria o apoio. Os programas como a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, a Fernanda falou em todos eles aqui. Então, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, o Método Canguru, Banco de Leite Humano, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, atuam tanto na proteção como no apoio ao aleitamento materno. Então, os serviços da atenção básica, todos os serviços hospitalares e atenção básica, eles devem estar organizados no processo de trabalho para acolher de maneira adequada e oportuna essas famílias,
nas necessidades e dificuldades da amamentação. Tem que ter prioridade. Então, essas famílias devem ter prioridade para serem atendidas e devem ser atendidas com qualidade e com atenção mesmo. Pode passar. Então, para isso, para que tenha um atendimento de qualidade, esses profissionais devem estar capacitados para reconhecer essas situações de risco para o desmame e orientar as mães e suas famílias no manejo da amamentação. Então, com isso, eles precisam estar capacitados para entender o que está acontecendo com aquela família, ouvir aquela família, entender e poder orientar adequadamente. Então, para a capacitação, existem os curso de manejo, aconselhamento, a oficina de tutores e outros cursos para amamentação. Impresso também, o Ministério tem alguns impressos que também vão ajudar a capacitar essas pessoas. Então, quem tiver interessado, entrar no site do Ministério e baixar esses cadernos ali. A abordagem também. Então, deve ser uma abordagem adequada. Já foi falado aqui, né, nas habilidades de aconselhamento. Então, essas habilidades vão ser usadas para que a família e o profissional se articulem e se entendam e ele possa ajudar. Então, utilizar as habilidades de comunicação. Deve ouvir essa família e essa mãe com atenção e com tempo. Deve ter tempo para ouvir essa mãe e dar atenção a ela, para poder entender o que está preocupando essa mãe, o que se precisa fazer para ajudá-la. Com isso, o profissional vai ter a confiança da mãe e vai poder dar o apoio para a segurança da tomada de decisão dessa mãe. É isso aí, gente. Para não tomar tanto Obrigada, tempo. doutor Halley. Então, chamamos o Roberto Mário Isler, o doutor Martins, para comporem a mesa e responderem as perguntas do público. Boa tarde, meu nome é Márcio, e eu moro em Minas e estou fazendo mestrado. A dúvida com a doutora Fernanda é em relação ao seguinte, existem 326 Hospital Amigo da Criança, temos quase 5.000 maternidades. Quais são as dificuldades de implantar? Como também uma dificuldade, a criança tem alta do hospital, não deveria ter uma rede que acompanhasse ela? Será que na prática existe? Mostrou uma lei que no 5º dia deveria a criança passar por uma avaliação com o médico, com a enfermeira, o pediatra. E como se tornar um tutor? Não está dando para ouvir. Desculpa. Chega mais perto. Mais perto? Então, primeiro, o número de maternidades no Brasil é quase 5.000. 4.000? Quase 4.000. 324 Hospital Amigo da Criança. Por que esse número baixo? Por que não é maior? Segundo, a criança que recebe alta, mostraram que no 5º dia tem uma lei que deveria passar por uma avaliação enfermagem ou pediatra, e na prática não existe. Como que deve ser feito esse encaminhamento da alta hospitalar no segmento? Segundo, como que eu posso me tornar um tutor do EAD? Posso responder? Ok, ótima pergunta. Na verdade, então, a gente tem quase 4.000 maternidades, né? Maternidades, hospitais que realizam parto no Brasil. A gente tem uma grande dificuldade em ampliar esse número de hospitais amigos da criança. Ao longo de muitos anos, foram várias portarias que existiram da iniciativa Hospital Amigo da Criança, algumas delas com muitos critérios, inclusive taxa de cesariana, ter o registro dentro da maternidade. Isso implicava uma questão de uma maior burocracia, dificultava, de fato, o hospital a ser habilitado como um hospital amigo da criança.
Com o passar do tempo, então, a última legislação, né, a última portaria que a gente tem, que é de 2014, tentou reduzir alguns desses critérios que existiam na portaria anterior, só que trouxe para dentro dessa nova iniciativa o olhar, que é o olhar para o cuidado amigo da mulher. A gente tem enfrentado, como Ministério da Saúde, taxas muito elevadas de cesárea, né? Então, um projeto, né, do próprio Ministério da Saúde que, em todas as políticas públicas que a gente venha trabalhar dentro do Ministério, se pense nessa redução da taxa de cesárea. Então, com a Rede Cegonha, né, foi incluído, então, o cuidado amigo da mulher, entendendo que, de fato, não é apenas a criança que a gente deveria olhar, né? Porque, quando veio a discussão da Rede Cegonha, em 2011, 2012, a Esther Vilela, que era a coordenadora de saúde da mulher do Ministério da Saúde, ela brincou comigo, ela falou, Fernanda, então a mãe vai ter que escolher, ou meu filho vai nascer no Hospital Amigo da Criança, ou vai escolher nascer no Hospital Amigo da Mulher, né? Porque já existia essa proposta de se trabalhar, então, hospitais com boas práticas de parto, né, e nascimento. E, então, foi incluído. E aí, quando a gente vai fazer uma avaliação global, que é ir num hospital para poder aprovar esse hospital para receber uma titulação como Hospital Amigo da Criança, ele tem que comprovar critérios mínimos, né? E a gente não é só esse critério que a gente tem dificuldade, não. São em vários outros pontos. Por exemplo, tem os 10 passos. Então, tem algum dos passos que os hospitais não conseguem cumprir. Não consegue ter uma política que englobe todo esse olhar tanto para a criança como para a mulher. Muitas vezes não consegue qualificar os profissionais numa frequência que seria adequada. E isso a gente tem visto, né, que tem dificultado. E não só isso, mas a gente enfrenta nos estados equipe, né, que todo mundo fala, que é uma pessoa que responde por todo o estado, todas as ações. E aí a gente tem que entender que, quando a gente olha para a saúde da criança, não é só o aleitamento materno. O aleitamento materno tem uma série de ações. Mas a Política, né, Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança tem vários outros eixos, né, e que essa pessoa ela precisa enxergar, né, e estar atuando no seu território, como o desenvolvimento da primeira infância, como a questão da violência, como o óbito infantil, né? Então, tem vários outros aspectos que esse gestor que está lá na ponta precisa fazer. Esse é um problema que a gente enfrenta muito sério, porque aquilo que eu trouxe aqui, que a gente tem profissionais que são formados, mas que não estão atuando como tutores, é muitas vezes a falta de ter uma pessoa responsável, né, pelo serviço. Pelo serviço não, pela ação. Então, agora, como Ministério da Saúde, o que a gente tem tentado fazer? Na verdade, esse EAD tenta responder um pouco do que muitos serviços trazem, que não conseguem se qualificar. Então, o EAD vai ser para todos, né? E a gente quis fazer esse EAD de manejo para um profissional que vai circular tanto na atenção básica como no hospital. Você quer falar? Ah, tá. Então, a gente tem tentado fazer, e agora a gente tem uma proposta, que é chamar novamente um grupo técnico, né, junto ao Ministério da Saúde, com algumas pessoas que representam instituições que estão presentes no Comitê Nacional de Aleitamento Materno, para fazer 5 polos de referência no Brasil. Então, a gente quer um polo de referência para a IAC no Sul, né, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, justamente para que a gente possa ter esse apoio nas regiões, para que possam apoiar, porque a gente não tem um recurso novo para implementar. Por exemplo, esse polo ele não receberia um recurso a mais. Isso, às vezes, impacta, porque, às vezes, o serviço não dá nem conta do que é dele, né? Ele está lutando ali pelo seu serviço, e ele teria que ali absorver outro serviço como apoio. Então, a gente entende que esse polo, né, esse hospital referência, deveria ser de ensino. E por isso que a gente está aproximando desse trabalho com a Alinel, a Apsion, com os hospitais de ensino, para a gente tentar eleger serviços que possam apoiar nas regiões do país a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Não, gente, como o nosso tempo é curto, vamos abrir para só abrir para os outros membros da mesa, se tiverem perguntas para outros. Só fazer uma proposta. Acho que a pergunta podia ser bem objetiva e rápida e a resposta também, para a gente poder realmente debater, né?
senão a gente acaba não aproveitando o debate. Sugestão minha. Tem microfone aí? Meu nome é Jeremias da Silva Soares, eu sou de Mafra, sou técnico de enfermagem. Estou muito contente de estar aqui hoje, num evento tão importante para a sociedade. E fico mais feliz ainda por estar presenciando ou visualizando a presença tão importante dos homens aqui. Fico contente. Isso é muito bom para nós, tá? Estou muito contente, porque eu trabalho nessa unidade, trabalho na maternidade. Foi a primeira maternidade que recebeu o título de Hospital Amigo da Criança, em Santa Catarina. E eu estou muito contente por isso, porque eu tenho me esforçado em ver a participação do macho, do homem, na criação dos seus filhos. Tem sido um esforço na nossa unidade ali. E, às vezes, eu me sinto sozinho nessa luta. E eu gostaria de ouvir dos senhores aqui presentes, doutores, nessa área, nessa defesa, o que nós poderíamos fazer, e aí, juntamente com o Ministério de Saúde, o que o Ministério da Saúde poderia fazer para que isso fosse realmente efetivado na nossa sociedade. A importância do macho, a importância do homem, né, na reestruturação de uma sociedade saudável. Gostaria de ouvir os senhores. Não tem pergunta, né? Tem que responder? É? Não entendi. O primeiro que falar aqui vai ser chamado de machista, então vamos ficar quietinho. Eu acho o seguinte, é rápido, né? Eu acho o seguinte, essa luta é uma luta que não deve ter gênero, homens e mulheres devem participar. Isso é fundamental. O que eu posso dizer nessa linha que você coloca é que eu estou nessa briga aqui há 52 anos e eu acho que os homens estão começando a vir, e estão começando a participar mais. No começo era muito mais difícil, mas depende não só de nós que trabalhamos com aleitamento materno, mas das próprias mulheres que têm que trazer seus maridos para participar, né? Eu acho que elas são importantíssimas, sensibilizando os pais a participarem dessa luta. E aí a gente vai continuar conversando, né? E no grupo de estímulo ao aleitamento materno da sociedade, dos grupos em que eu trabalhei e trabalho, há representantes de todos os tipos, de todas as áreas, e pessoas de homens e mulheres se trabalhando e lutando muito, né? Eu acho que a pediatria está sendo bastante atrativa para a área feminina, né? Eu tenho alunos da Unicamp, 80%, né, algumas turmas da Unicamp hoje são mulheres, né? É uma grande atração para a área médica e para a pediatria também. Eu acho que nós vamos chegar lá, né? Agora, não dá para mudar a sensibilidade feminina. Quer dizer, não adianta. Essa sensibilidade de cuidar do bebê, de ficar junto, de sentir a criança, de sentir o amamentar, é muito feminino. O homem tem que se contentar e ficar em segundo plano e ajudar o máximo que ele puder, humildemente. Eu vou tentar ser bem breve. Eu sou Amanda, pediatra. Eu tenho uma pergunta para o Dr. José e uma pergunta para o Dr. Roberto. Para o Dr. José, como a gente conversou, a sua palestra foi brilhante, falando do aconchego da criança e do respeito à criança, eu queria saber a sua opinião sobre o uso da chupeta, né? Claro que a gente sabe que a chupeta, eu sou completamente contra, só para deixar bem claro. Tanto pela questão da gente manejar depois uma confusão de bico, e acho que ela está muito implicada num desmame precoce. Acho que quando a gente fala em desmame precoce, não é o bebê de 3 meses, é qualquer criança menor de 2 anos, né? E, inclusive, na parte que o senhor falou brilhantemente sobre a parte emocional do bebê, né? Então, se aquele bebê chora, eu acho que ele quer o peito da mãe, e não a chupeta. A chupeta acaba sendo um consolo para o pai. Para o doutor Roberto, a questão da fórmula na maternidade, a gente sabe que, infelizmente, as maternidades que a gente tem aqui privadas, né? Acho que é muito mais difícil na privada ainda do que na pública, passa por uma questão da infantilização da mãe, né? Mãezinha, queridinha, vem cá tomar esse leitinho, senão o seu bebê vai morrer, né? Então, acaba acontecendo muito isso. Acho que
qual a sua opinião, né, sobre isso? E também a gente entrar na questão do empoderamento dessa mãe, é o filho dela que está ali, né? Na minha própria experiência, minha filha precisou de fototerapia, na maternidade já estava prescrito leite, o que for, caso a mãe não tenha leite. Não, né? Não tem que ser uma prescrição se necessário, acho que tem que ser uma avaliação com muito critério, né? É você. Eu acho que a questão da fórmula, eu acho que tem que ser mais rigoroso nas rotinas, né? Assim como a gente estabeleceu padronização de uso de antibióticos e justificativa com uma prescrição, e um tempo atrás as prescrições de fórmula ficavam, né, à disposição, às vezes, no posto de enfermagem à noite, nem estavam prescritas, né, e acabam sendo usadas a larga mano. Pelo menos hoje em dia, acho que na grande maioria dos hospitais isso tem que ser prescrito. Então, acho que tem que, em primeiro lugar, apertar um pouco, talvez, na parte da prescrição da fórmula, né, para inibir, inclusive, para ter uma justificativa verdadeira nisso, ter protocolos, eu acho, de qualidade nos hospitais, né. Eu acho que cabe também a responsabilidade dos pediatras, né, porque é muito fácil, né. Então, aí está em sensibilização, e o pessoal da enfermagem, o pessoal que trabalha em alojamento conjunto, né, para poder, até o próprio pré-natal, para a mãe já vir mais preparada e para saber dizer, eu não quero isso. Até na própria escolha que se falou aqui do pré-natal, de escolher o seu pediatra que vai atender na sala de parto, que favorece o contato na primeira hora, que favorece o aleitamento materno. Então, eu acho que são uma série de ações que tem que cercar esse uso que é, às vezes, indiscriminado e na grande maioria das vezes, inadequado. Você não quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que eu vou falar, até respondendo um pouquinho a pergunta dele. O professor José Martins já falou, e a experiência da gente mostra que agora os pais estão participando mais, né? Antigamente, a gente pode falar antigamente, né? Antigamente a gente via que só seriam as mães, só chegavam as mães, né? Mãe e pai ficavam lá fora, ou então nem aparecia. E hoje em dia a gente está vendo, eu vejo assim na nossa rotina diária, que muitas vezes o pai é que leva a criança, né? Muitas vezes o pai é que leva, porque a mãe está trabalhando e ele leva a criança sem problema nenhum. Eu acho que os tempos estão mudando, acho que isso está melhorando bastante. Bom, comigo é a chupeta, né? Bom, eu acho... Eu acho assim, essa é uma grande discussão. Eu faço pediatria há 53 anos e eu sempre tenho alguém lá que chega com a chupeta, ou a vovó que dá a chupeta. O problema do uso da chupeta está muito associado à ansiedade da mãe que vê um bebê chorar e não consegue silenciá-lo, né? E ela tem dificuldade de ser orientada da importância dessa chupeta ser o próprio ser, porque isso cansa. Às vezes tem mães que chegam deprimidas de tão cansadas que estão, que o bebê acorda a noite inteira, e a gente tem que trabalhar isso. A chupeta tem 4 grandes contraindicações. Primeiro, aumenta muito a infecção, né? Crianças que usam chupeta têm maior tendência a ter processos respiratórios e orofaringe, etc. Segundo, a questão da alteração da arcada dentária e da pega, né? Porque quando você mama ao peito, você usa a língua estimulando o mamilo, libera ocitocina que faz a ejeção do leite. Na chupeta e na mamadeira, isso não ocorre. É uma pega totalmente distinta que leva àquilo que a gente chama de aleitamento materno sobre erro e confusão de bico, né? E que ajuda no desmame. A outra coisa importante da chupeta é, evidentemente, a dependência da criança chupeta. Então, a mãe coloca a chupeta, o nenê dorme, relaxa, ele abre a boquinha, chora de novo, a coitada da mãe vai lá e enfia a chupeta de novo. Eu costumo trabalhar com a questão da chupeta. Em primeiro lugar, eu evito, a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo, né? Bater de frente com a família que usa chupeta, porque eles ficam muito ansiosos. Tem uma história de uso de amamentação e de mamadeira de décadas, né? As vovós usavam muito as chupetas. E mesmo numa época em que não se conhecia essa fisiologia da lactação, nem da pega, nem da movimentação da língua e da pega. Então, eu sempre trabalho dizendo o seguinte, olha, eu acho que a chupeta não deve ser usada. Se você acha que a chupeta que você usa te dá um pouco de paz e tranquilidade, você jamais deixa essa criança ficar a noite inteira chupando a chupeta. Assim que ela adormecer e ficar quieto, tire a chupeta. E vá habituando a criança progressivamente a adormecer e ficar mais cuidadosa. Aí isso me leva a uma coisa que é importantíssima
para nós que trabalhamos com aleitamento materno. A gente defende muito a autodemanda, que é fundamental para produzir prolactina e a ocitocina funcionar, etc. e tal. E aí há uma discussão séria dos grupos que trabalham com amamentação, em que momento você deve começar a mudar a autodemanda para botar horário na vida da mãe e da criança. Eu proponho, isso eu tenho debatido e tem gente que não concorda comigo, eu aceito, mas a minha proposta é que quando você vai chegando perto do 6º mês e com a introdução alimentar, você vai dar frutas, legumes e hortaliças, é o momento de você começar progressivamente, vagarosamente, botando horário nas crianças e acertando os horários para a mãe descansar. Não faz mal nenhuma a criança querer mamar toda hora até 1 ano, 2. Faz mal é para a mãe, que ela entra em estafa, né? Que é aquele bebê que mama a cada 15 minutos, chorou, põe no peito. Então, se você consegue, nessa idade, ver que a chupeta pode fazer isso, você tem que ir mudando essa atitude e ensinando a mãe a dizer, olha, é hora agora da gente botar limites. Limites nos horários, no horário de você dar a papinha, no horário dele mamar. E eu, quase todos os meus clientes que me procuram muito por causa de amamentação, quando está chegando perto de 6, 7 meses, eu consigo ir tirando a autodemanda e passando para 5 mamadas diárias. De manhã, depois do almoço, à tarde, depois de jantar e na hora de dormir. E, às vezes, uma vez à noite, quando o bebê acorda e você ajuda a mãe a vencer. Eu acho que o pediatra, ele não pode deixar de pensar no conjunto mãe-filho e família-filho, porque é uma situação fundamental. Se você chega para uma mãe e fala assim, não, deixa eu ver, tem um absurdo, tal, essa mãe vai ficar desesperada, angustiada, ela não entende por que você nega, ela percebe que a avó vai lá, quando o nenê está chorando, ela enfia a chupeta para ele ficar tranquilo, é a fase oral de sucção. E o que eu sinto também é que se você não dá a chupeta no começo, é melhor. Agora, se você já deu a chupeta na maternidade ou nas primeiras semanas, você vai passar o primeiro ano de vida sofrendo, porque ele vai começar a querer sucção contínua e mudar. Há trabalhos mostrando nitidamente que as crianças que usam chupeta têm mais infecção, mesmo mamando no peito, porque cai mais, suja mais, contamina mais e o desmame aumenta. A chupeta também é um fator de desmame, que a gente sabe disso, né? Com tudo aquilo que eu falei hoje na minha aula. Então, eu penso isso sobre a chupeta. Só para terminar essa fala, eu acho assim, a gente não deve ir na relação mãe-filho, criança-filho, pai-filho e família-pediatra, colocando coisas determinadas, autoritárias, de uma vez, como se a gente fosse o dono absoluto da verdade. Não dá certo. Você precisa entender a família, aceitar essa família, ouvir como é que ela pensa sobre isso e ir colocando os teus conceitos dentro de uma perspectiva de ajudar essa família a resolver os problemas. Não adianta você brigar com a mãe e com a avó, né? Eu vi um bebê prematuro que eu fui buscar numa cidade perto de Campinas, mal, trouxe para a maternidade de Campinas, um prematuro grave, que eu fiquei 2 meses com ele e saiu. Quando ele saiu, a mãe gostava muito de mim, vou embora, voltou com 3 meses de idade, e a minha enfermeira chegou para mim e falou, sabe aquele prematurinho que você está cuidando? Ele está com chupeta. Ah, é? Puxa vida. E a mãe está dando uma mamadeira de Coca-Cola. Aí qual era a minha reação? Quando eu era mais jovem, quando eu tinha 30 anos, 35, eu ia lá na sala de espera e falava, que absurdo, dar Coca-Cola para um bebê. Eu mudei, eu cheguei e chamei e falei, mãe, por que Coca-Cola? O que está acontecendo? Senta aqui para mim, por que você fez isso? Tal. É assim que a gente tem que trabalhar na relação mãe-filho, e pai-filho, e criança e pediatra-filho. Então, acertar a chupeta é isso. Acertar o horário de mamar depois dos 6 meses, eu recomendo. Porque as mulheres que não fazem isso, não prejudicam o seu filho, mas elas entram em estafa. É aquela mulher que chega no teu consultório com um bebê de 8 meses e fala, doutor, ele mama 4 vezes por noite, ele me acorda às 2, às 3, às 5 e às 7. E ele quer mamar, e aí vem o final. Porque a criança aprende a induzir o sono no sucção ao peito. Ele não tem ainda melatonina suficiente, ele vai só produzir com 6 para 7 meses. Aí a mãe acostuma esse bebê para começar a dormir sugando. Aí o que a gente tem que ensinar quando chega aos 6 meses? Além de acertar os horários, fala, mamãe, dá de mamar, mas não deixa ele adormecer. Deixa ele um pouquinho acordado, brinca com ele um pouquinho, leva ele para o berço, põe ele no bercinho, fica do lado dele, ou você ou o pai, canta, reza, conversa, e vai ensinando ele a adormecer sem precisar sugar. A melatonina está chegando, ele vai mudar o padrão de sono, o bebê é de cada 2 horas, diferente do adulto que é a cada 4, e eles superficializam a cada 2 horas, por isso que eles acordam à noite, e aí você começa a acertar a melatonina,
o padrão de sono do bebê mudando lentamente de 2 para 3 para 4 horas depois de 6 meses, quando a melatonina é produzida, dormir no escuro e não com a luz acesa, que é outra coisa que impede a produção de melatonina, e aí você não precisa usar chupeta, a mãe não fica tão cansada, você começa a acertar os horários. Ok, eu acho que pelo adiantado da hora tem mais uma pergunta só, né? Deixa eu só falar rapidinho. Antes de entrar na pergunta, só respondendo a questão que ele falou do homem, né? Nós temos no Ministério da Saúde uma coordenação geral de saúde do homem. Temos uma política nacional de saúde do homem, então isso é importante, né? Porque mostra a importância que tem sido dada, né? Em relação à saúde do homem. O pré-natal do parceiro e o homem, né, foi muito lembrado no marco legal para a primeira infância, né? Então, isso foi muito interessante porque a gente fez até uma publicação junto com a Coordenação Geral de Saúde do Homem, mostrando a importância da família no cuidado dessa criança, tá? Então, só porque você questionou. Oi, boa tarde. Meu nome é Maísa, eu sou enfermeira e eu trabalho na Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? Estou responsável como RT Saúde da Criança aqui. E eu tenho assim uma preocupação, como já antes nós já conversamos em vários lugares que aqui nós fazemos supervisão tanto em Santa Catarina como Rio Grande do Sul, são as fórmulas infantis, que muitas nossas gestantes, né, quando saem do hospital, que são as puérperas, as crianças estão saindo, as mães estão saindo com a prescrição dentro do hospital, aqui em Santa Catarina. E nesses hospitais, a maioria são hospitais amigos da criança. Então, assim, né, é a população indígena, né, são as índias, que, né, são o aleitamento materno, né, que elas dão, e quando elas chegam na aldeia com a prescrição do médico, aí, quando nós vamos estar conversando com aquela equipe lá, eles colocam assim, não, mas o médico do hospital, né, passou. E aí, todo aquele trabalho que nós fazemos durante o pré-natal, as orientações, né, aí você tem que trabalhar novamente com essa mãe, né, para não introduzir muitas vezes, porque o médico do hospital passou. Então, nós estamos tendo esse, não sei, nem sei se é uma pergunta, mas uma indagação, uma preocupação minha que eu tenho, né, aqui em relação ao Estado. Eu não entendi direito o que ela falou. Tá? Olha, o som está meio difícil de entender. Vocês conseguiram entender a pergunta? Sobre a população indígena, as crianças indígenas. Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando da população indígena que vão ganhar o bebê no hospital e é receitado leite artificial. E é o Hospital Amigo da Criança. Alguém me falou, não sei se foi você mesmo, que já conversamos sobre isso, e você colocou do hospital que estava prescrevendo leite artificial para as crianças indígenas, né? Os hospitais amigos da criança, eles eles têm que receber uma reavaliação e isso está infringindo a NEM de Becal, né? Então, nós vamos avaliar e, se o hospital não estiver cumprindo, ele vai perder o título de amigo da criança. Olha, posso só fazer um comentário? Nós vamos ter que sair, né? Eu acho que está na hora, né? Não sei. Deixa eu te falar sobre população indígena. Eu fiquei um tempo com os caiapós, lá no sul do Pará. E eu tive lá até por causa da questão do garimpo clandestino e do mercúrio que caía nos rios. Eu tenho um problema que eu acho muito interessante, eu até já conversei com o pessoal da sociedade. Como é que a gente pode mudar a prática de pediatria das crianças indígenas? Eles têm uma cultura totalmente diferente. É muito difícil você impor uma posição de cultura nossa, ocidental, em populações indígenas. Quando eu estava lá com os caiapós, eu vi uma criança, me falaram que tinha uma criança com malária, e eu fiquei de ver a criança. O prefeito de uma cidadezinha lá de Tucumã me pediu para ir ver. Eles não me deixaram ver a criança. Depois eu fui num garimpo lá, que era clandestino, e a gente até escreveu um artigo depois na Veja sobre isso. Eles jogavam mercúrio nos igarapés, e as crianças indígenas nadavam nesses lugares com mercúrio, bebiam água com mercúrio.
Então, mas aí você vai na aldeia e você vê como é que as crianças são atendidas. Algumas vão até o posto de uma cidade mais perto, algumas tomam vacinas, outras não, né? Eles têm uma cultura própria, às vezes é dificílimo de você conseguir botar a nossa maneira de cuidar de crianças, ocidental e branca e de sociedade urbana, numa aldeia indígena. Eu vi as crianças caiapós. Vi uma outra coisa lá também que me assustou muito, é a prática com as crianças mal formadas, o que eles fazem, né? Eles realmente não têm muita necessidade ou não querem cuidar de crianças que nascem com malformações. Então, não é fácil de você pensar no tratamento das crianças indígenas. É uma coisa até que uma vez eu acho que já conversei com a Luciana sobre isso, na época que ela estava colocando como é que nós vamos entrar para tratar das crianças indígenas. E o pessoal me contou essa história, dizendo, olha, como é que faz? A gente vai lá impondo as nossas maneiras de ver a infância? Não sei, é difícil. Precisamos de antropólogos juntos com a gente para trabalhar o tratamento das crianças indígenas. Exatamente. Isso. É isso mesmo. Eu vi uma coisa nos caiapós assim que me deixou impressionado, porque eu assisti lá, o pajé me levou para ver os negócios, eles tinham uma mesa obstétrica, e ele me falou como é que eles faziam, entre aspas, planificação familiar. Eles colocam folhas vegetais no colo do útero das mães, né? E contamina, e é um problema seríssimo. Vai dar anticoncepcional para essas mães indígenas? O que você vai fazer? Elas deixam se examinar por outros que não o pajé? Elas fazem algum exame ginecológico? É muito difícil. E as crianças, claro que a gente aos poucos tem que ir conquistando esse espaço. Tem algumas que são altamente propensas a aceitar a nossa ação, mas não é fácil, não. Mais pergunta? Então, agora nós vamos encerrar. A Amanda vai dar as instruções sobre o sorteio que será feito agora. Muito obrigada, doutor José e Rabi. Eu que agradeço.